Você aí que está me ouvindo, pense na seguinte proposta. Primeira alternativa. Você pode continuar vivendo sua vida tal como ela tem sido. Segunda alternativa. Que em troca de alguma recompensa, imagine aqui qualquer coisa que sonha ter, você siga aparentando estar vivendo normalmente a sua vida, mas que você perca a capacidade de ter qualquer tipo de experiência subjetiva. Você seria o que é chamado de um zumbi filosófico. Não tem nada a ver com os zumbis daquela série ou filme que você está lembrando. Seria assim, aos olhos das outras pessoas, você permaneceria igual. Inclusive poderia fazer menção a eventos mentais, como lembrei que hoje é seu aniversário, parabéns. No entanto, tal como uma Alexa que diz que fica feliz em ajudar, você na verdade não teria experiência subjetiva alguma. Ou seja, funcionalmente você continuaria igual, no entanto, não teria nenhuma experiência. Rejeitar essa alternativa significa valorizar a capacidade de ter experiências, independentemente de um ganho concreto que abrir mão dessa capacidade viesse a trazer. Eu sou Célio Stanislau, professor da Universidade Estadual de Londrina, e esse é o canal Consciência, um canal dedicado à divulgação científica da neuropsicologia da consciência. O estudo da consciência tem uma longa história, com seus altos e baixos. As décadas recentes viram um ressurgimento do interesse pelo tema. Há inúmeras razões para se estudar consciência. Nós fizemos uma seleção de 10 motivos e vamos apresentá-los a partir de agora. Primeira razão. Quaisquer que sejam os temas, ou mesmo os aspectos da vida, que são mais importantes para alguém, eles manifestam a sua importância de algum modo por meio de experiências. Ou seja, interesse ou desinteresse, curiosidade ou tédio, convicção ou dúvida, tudo isso se manifesta no plano das experiências. A maneira pela qual você assimila o mundo é pelas experiências. Por meio de experiências, nos damos conta do que quer que seja, sobre o mundo ou sobre nós mesmos. E se a consciência medeia algo tão importante, compreendê-la é importante. Razão número 2. Há doenças neurológicas e psiquiátricas que se manifestam, pelo menos em parte, por alterações da consciência. Podemos citar as alucinações, que acontecem em alguns tipos de doenças. Elas são distorções da experiência. Então, se alterações da experiência estão presentes em vários tipos de doenças, isso torna importante compreender como as experiências acontecem e como elas podem ser distorcidas, ou seja, estudar a consciência. Razão número 3. A forma de funcionamento da consciência pode ser crucial para a distinção entre alguns tipos de pacientes neurológicos. Temos, por exemplo, o mutismo acinético, em que a pessoa está consciente, mas ela tem um prejuízo na volição. Ou seja, ela não se sente disposta a nada, nem mesmo a responder às perguntas de pessoas em seu entorno. É uma pessoa que tem ciclo sono-vigília, está, enfim, ali acordada, desperta, mas ela não tem nenhuma iniciativa. Temos o caso do coma. Ele é não consciente, mas tem algo muito parecido com o coma e que não é coma: a síndrome de encarceramento. É aquela que a pessoa fica lá imóvel, como em coma, só que ela está consciente. Tem o caso de um jornalista francês, Jean-Dominique Bauby, que era tratado como uma pessoa em coma.
até que as piscadas dele chamaram a atenção de alguém. Se percebeu que elas aconteciam voluntariamente. Foi estabelecido um código de comunicação por meio das piscadas e, graças a isso, ele escreveu o livro O Escafandro e a Borboleta, que depois foi adaptado para o cinema. Esse caso ilustra a síndrome de encarceramento. E de um ponto de vista neurológico, o que distingue o coma e a síndrome de encarceramento é o local da lesão, na parte superior do tronco encefálico. Duas regiões vizinhas. A lesão na parte posterior dessa região leva ao coma e a lesão na parte anterior dessa região leva à síndrome de encarceramento. Existe também o estado vegetativo persistente, que a pessoa tem um ciclo sono-vigília, tem a presença de alguns reflexos, mas geralmente ela não é consciente. Em uma pequena parte dos casos, estudos de imagem encontraram algumas ilhas de atividade cerebral preservada. Ficou famoso também um estudo em que foi possível demonstrar, por meio de ressonância magnética funcional, que a pessoa, na verdade, realmente estava consciente. Foi um estudo em que se davam comandos para a pessoa do tipo: se imagine jogando tênis. E ao se imaginar jogando tênis, e isso foi feito também com voluntários saudáveis, todos tinham ativação da área motora suplementar. E essa pessoa também teve ativação dessa mesma área. É diferente da ativação que acontece quando é dado o comando se imagine caminhando pelos cômodos da sua casa, que vai ativar áreas mais relacionadas à navegação espacial. O córtex pré-motor, o córtex parietal posterior, o giro parahipocampal. São áreas que são ativadas nesse segundo comando. E sabendo que são ativações tão diferentes, isso foi usado como um código de sim e não. Vou te fazer uma pergunta, se a sua resposta for sim, se imagine jogando tênis. Se a resposta for não, se imagine caminhando pelos cômodos da casa. E por esse meio foi estabelecida uma comunicação com aquela pessoa, que estava em estado vegetativo, mais consciente. Não se tinha estimativa da frequência desses casos, mas um estudo publicado agora em agosto de 2024 e que utilizou artifício semelhante mostrou que em uma amostra de 241 pacientes que não respondiam a comandos verbais, como olhe para o objeto tal, mostre a língua, 60, ou seja, 1 a cada 4, responderam a tarefas cognitivas detectáveis por eletroencefalograma ou ressonância magnética funcional. Tarefas como se imagine jogando tênis. Então, a distinção entre esses diferentes tipos de casos passa pela questão do funcionamento consciente. Por isso, é importante estudá-lo. Razão número 4. Dentre os diversos modelos explicativos do funcionamento humano, incluindo as várias abordagens de psicoterapia, esses modelos procuram dar conta sobre como uma pessoa sente, a sua percepção, seus sentimentos, também sobre como ocorre o pensamento e também sobre como a pessoa se comporta e como essas coisas se relacionam entre si. Isso está presente nas mais variadas explicações, perspectivas sobre o funcionamento humano. E quando pensamos sobre esses 3 âmbitos do funcionamento humano, algo que existe em comum entre os 3 é a questão da experiência. A experiência de sentir, a experiência de pensar, a experiência de agir. A experiência atravessa esses 3 aspectos do funcionamento humano. A forma como a experiência participa de cada um deles e de suas relações mútuas é mais um motivo para se estudar a consciência. Razão número 5. A quinta razão está relacionada com as funções executivas
que são um dos temas clássicos da neuropsicologia. Muito do funcionamento executivo se dá num contexto de autoconsciência. São os aspectos das funções executivas que de alguma maneira se relacionam com o automonitoramento. Dá para a gente citar alguns exemplos: a questão do controle da atenção, a chamada atenção executiva, a metacognição, ou seja, quando você é sensível à maneira como a cognição funciona. Por exemplo, você aprendeu pela experiência que a recitação silenciosa te ajuda a não esquecer, porque a repetição fortalece a memorização. Também são exemplos de processos que envolvem automonitoramento nas funções executivas, a memória operacional, o controle inibitório, a abstração, a solução de problemas. Tudo isso são manifestações das funções executivas e que envolvem autoconsciência. Neste artigo, o neuropsicólogo Alfredo Ardila discute sobre a equivalência entre funções executivas e autoconsciência. As funções executivas são um dos temas clássicos da neuropsicologia e têm interconexão com a consciência de maneira geral e, em específico, com a autoconsciência. Portanto, estudar consciência também contribui para a compreensão das funções executivas. Razão número 6. A sexta razão tem a ver com as redes sociais. O tempo que as pessoas gastam em redes sociais vem aumentando ano a ano desde que elas surgiram. E hoje em dia, as pessoas passam muito tempo em redes sociais. Os países que estão no topo do ranking, o Brasil está no 3º lugar, esses países estão beirando as 4 horas de uso de redes sociais por dia. Se a gente fizer um raciocínio simples de que a pessoa vai dormir por 8 horas, trabalhar por 8 horas e ter lazer nas outras 8, praticamente metade das horas de lazer já estão sendo ocupadas por redes sociais. O que nos leva à conclusão de que está havendo uma substituição da vida social analógica, da vida social real, por uma vida social virtual, uma vida social digital. Isso está levando a diversos prejuízos, tanto individuais como sociais. Esses prejuízos têm sido denunciados de diferentes formas. É possível citar o documentário O Dilema das Redes, que foi bastante comentado anos atrás, o livro do jornalista Johan Hari, Foco Roubado, que trata da questão dos prejuízos atencionais que atravessamos. Aborda vários dos fatores que estão levando a que as pessoas tenham menor capacidade de prestar atenção hoje em dia. O livro Máquina do Caos, do jornalista Max Fischer, aborda toda a questão de como propensões humanas moldaram a tecnologia envolvida nas redes sociais. O livro Geração Ansiosa, do psicólogo social Jonathan Haidt, que levanta os dados científicos e mostra de maneira bastante concreta que entre os anos 2010 e 2015 ocorre uma expansão muito grande das redes sociais devido à popularização dos smartphones. E que a geração que está na adolescência nessa época, ela é enormemente impactada por esse início de uso mais difuso, mais amplo das redes sociais. Isso traz uma verdadeira onda de aumento nas estatísticas de transtornos mentais. Esse aumento do uso de redes sociais e do poder que elas exercem sobre as pessoas se deve a uma tecnologia que foi desenvolvida no sentido de promover engajamento atencional. Isso foi ostensivamente buscado. Os smartphones, com aplicativos de redes sociais, são uma espécie de caixa de Skinner do século XXI. A cada pequena alteração no funcionamento da rede, são feitas comparações do tipo: olha, com essa alteração que foi feita, houve aumento médio de 3 minutos por dia no uso do aplicativo pelas pessoas. E assim foi buscado, minuto por minuto, maneiras de aumentar o engajamento atencional das pessoas.
Um exemplo de tecnologia nesse sentido é a rolagem infinita. Em vários aplicativos, você vai descendo, descendo, descendo e não existe o fim lá embaixo. Uma melhor compreensão do funcionamento da consciência estará certamente implicada no uso das redes nos próximos anos. Seja porque essa compreensão será usada pelas próprias Big Techs, seja porque será importante na busca de formas mais saudáveis de conviver com elas. Razão número 7. Há atividades que envolvem consciência e que repercutem na saúde, no comportamento, no bem-estar. É o caso, por exemplo, das diferentes práticas de meditação, são exercícios de consciência. O estado de flow, que é aquele estado em que a pessoa consegue ficar com o seu foco atencional muito concentrado por um tempo muito prolongado. Mas, ao contrário de outras atividades em que a pessoa passa muito tempo atenta, que são exaustivas, em estado de flow a pessoa se sente bem. Outro exemplo é a psicoterapia, para se vislumbrar diferentes perspectivas sobre o problema, sobre si mesmo, sobre o seu comportamento. Está envolvida a questão da consciência. Portanto, psicoterapias podem contribuir para a saúde e bem-estar e requerem um pleno funcionamento consciente. As maneiras como a consciência está envolvida em atividades que promovem saúde e bem-estar são mais uma justificativa para que se busque compreender melhor a consciência. Razão número 8. A 8ª razão diz respeito aos animais. Os animais têm consciência? Termos resposta sobre essa questão vai repercutir na maneira como os animais devem ser tratados ou no que não se pode aceitar no trato de animais. Isso vai depender do que se assume sobre os animais serem conscientes ou não. No início deste ano saiu essa notícia, um documento que saiu de uma reunião de pesquisadores em Nova York. Já se assumia que, por exemplo, os mamíferos em geral, aves, répteis, são animais conscientes. Nesse documento, os pesquisadores afirmam que é necessário expandir essa visão. Defendem que isso vale para os vertebrados em geral e que mesmo insetos, moluscos, são capazes de ter experiências. De modo geral, a discussão sobre consciência animal e suas repercussões tornam importante uma melhor compreensão da consciência. Razão número 9. A 9ª razão é sobre a possibilidade de consciência artificial. Será que essas inteligências artificiais que estão surgindo são ou podem em algum momento, em algum estágio do desenvolvimento tecnológico, se tornar conscientes? Quer tenhamos que vir a reconhecer essa possibilidade, quer nossa resposta seja absolutamente cética, a única maneira de a resposta não ser mera expressão de entusiasmos ou repulsas é por meio de embasamento científico. É necessário listar atributos, critérios que precisam ser atingidos, para se ter alguma forma de responder objetivamente sobre a presença ou ausência de consciência. Portanto, para uma resposta fundamentada sobre a existência ou não de uma consciência artificial, é necessário conhecimento sobre como funcionam as consciências. Razão número 10. A 10ª razão trata da questão de que agora é mais viável estudar consciência do que era antes. Um quadro que mudou a partir do surgimento das técnicas não invasivas de escaneamento do funcionamento do cérebro enquanto em atividade. A neuropsicologia, antes do surgimento dessas técnicas, estava praticamente restrita a fazer correlações anatomoclínicas, ou seja, encontrar uma pessoa com uma disfunção, caracterizar essa disfunção
e depois caracterizar que tipo de alteração o cérebro dessa pessoa carrega, algo que muitas vezes só seria possível fazer de modo detalhado após a morte daquela pessoa. A partir do surgimento das técnicas não invasivas de imagem, é possível ter voluntários saudáveis que têm seu cérebro escaneado enquanto realizam uma determinada tarefa. Um cálculo aritmético, a lembrança de um episódio de infância, ouvir música, ou seja lá o que for possível realizar enquanto a pessoa está ali dentro do scanner. Passa a ser possível monitorar o que acontece no cérebro dela. É verdadeiramente uma revolução científica, algo comparável à invenção do microscópio na biologia. Se abriu um novo universo de fenômenos que podem ser estudados e relacionados com a maneira como a pessoa está funcionando, como está respondendo ao que está acontecendo. Concluindo, vimos que há várias razões para se estudar a consciência. Selecionamos uma lista dessas razões. Mas o que estamos chamando de consciência? Esse vai ser o nosso próximo tema. O propósito do canal Consciência é apresentar um panorama de informações científicas sobre a consciência. Para você conhecer melhor os temas que abordamos, consulte a lista de referências citadas na descrição do vídeo. E se você gosta do nosso trabalho, se inscreva no canal, curta os vídeos e compartilhe com quem você acha que também vai achar interessante.